E vem conferir a crítica do filme Buckethead, A Bruxa dos Mortos. E com toda certeza, um dos gêneros que mais ganha filmes anualmente é o gênero de horror/terror. Obviamente, existem outros gêneros que ganham bastante filme, mas o do terror/horror é o que mais ganha. Seja pra TV, seja pro cinema, seja pra streaming, seja série, seja filme, é o gênero que você vai todo mês, pelo menos, ter uma produção em algum lugar para consumir. E se por um lado isso é legal, porque o gênero é bastante explorado, por outro, acaba tendo um ponto negativo que é, se tem muita produção, acaba tendo muita produção de qualidade ruim. Buckethead, A Bruxa dos Mortos, é um desses vários exemplos. E já que é um gênero que ele é mais fácil de se trabalhar em relação ao orçamento, que isso também é o que ajuda a fazer com que tenha bastante filme, acabam procurando meios diferentes para fazer filme. Afinal, já contaram várias histórias. E parece que nesse começo de ano de 2024, o caminho que eles estão querendo seguir é o caminho de vamos ver bons curtas para ver se eles podem virar bons filmes. E até agora, esse novo plano não deu certo. Começando no mês passado, no mês de janeiro, quando lançou o filme Mergulho Noturno, que ele era um curta de mais ou menos 5 minutos, e a partir daí acharam que seria uma boa ideia fazer um filme a partir dali. Mas o filme é terrível, o filme é muito ruim. E o que acaba acontecendo com ele? Por que é tão ruim? Por vários motivos, mas um dos principais é que o curta, visivelmente, não tinha história para se tornar um longa-metragem. E a gente chega em Buckethead, que aconteceu a mesma coisa. Existiu um curta lançado em 2017 com um total de 15 minutos. Chamaram o diretor e fizeram uma proposta para ele e se a gente fizesse com que esse curta virasse uma história, virasse um longa-metragem? E no curta de Buckethead, você consegue ver que o potencial é diferente. Você consegue ver que ali sim tem um potencial. Ali sim você tem uma ideia para ter um longa-metragem. Mas na hora que você chega no filme, você vê que o diretor e também o roteirista não conseguiu pegar aquele potencial do curta de 15 minutos e se transformar num longa-metragem, fazendo com que seja um filme muito ruim, que erre em quase tudo que tenta fazer. Tem pontos positivos, mas são muito poucos. Porque pra quem não sabe, Buckethead, A Bruxa dos Mortos, conta a história de uma mulher que está num porão de um pub. E a partir daí, quando ela só respeita, ela só obedece o dono daquele pub, ou quem é o dono no momento. A partir daí, ela coloca uma máscara na sua cabeça e dando o objeto para essa bruxa, ela consegue se transformar em quem você quiser. E a narrativa acaba se desenrolando a partir daí. A ideia é muito boa. E o conceito de se passar dentro de um pub, eu também acho muito bom. Por que eu acho esses dois conceitos muito bons? Primeiro, porque lembre muito daquele filme que lançou ano passado, que é o Fale Comigo, que a pessoa relava na mão e conseguia conversar com as pessoas mortas. A partir daqui, esse conceito pode ser bem utilizado, pode ser bem explorado, se tem um potencial gigantesco. E se você for enganado pela bruxa e que ela transformar num demônio, todos esses conceitos, se bem trabalhados, poderiam funcionar muito bem. E um pub eu acho interessante porque ele é um pub mais abandonado, mais esquecido, numa área da cidade onde ela é mais esquecida. Então você consegue criar todo um clima dentro daquele cenário. Quantos e quantos filmes de terror já não deram certo e funcionaram muito bem? Por ter um cenário que foi só passado nele, mas que o cenário foi bem explorado, bem trabalhado. E não é nada disso que acontece aqui. Começando pelo pub. O pub não é bem explorado, ele não é bem trabalhado. O diretor consegue colocar algumas boas pequenas tomadas que faz com que você sinta o clima do lugar. Mas mesmo assim, a parte de dirigir fica muito presa em poucos cenários. Então a partir daí, ele não consegue tirar o máximo que aquele lugar tem. Ele não consegue te dar medo, ele não consegue te dar susto e você não consegue sentir aquele medo máximo. Então esse é o primeiro problema. O lugar que deveria ser praticamente um personagem pro filme, que deveria ser o pub, não funciona de maneira nenhuma. Outra coisa que não funciona de maneira nenhuma são os três personagens principais. Principalmente a Iris e o Neil. São dois personagens que eles tinham que funcionar muito bem. O Neil através do mistério de por que ele quer achar a mulher amada e a Iris pela personalidade que ela tem. O filme até trabalha uma ideia legal no começo dele, de que ninguém ali é bom ou ruim. Desde a Iris, da sua primeira cena, que tá roubando a sua casa, até o Neil, quando ele mostra um desespero no que ele quer, você consegue perceber que são personagens quebrados e não são personagens preto no branco. Todos ali têm problemas, todos ali têm medos e eles podem não ter um bonzinho naquela história. Mas quando a história vai se desenrolando e a forma como eles vão apresentando e desenvolvendo os personagens me incomodam muito. Porque é aquele filme que parece que o roteiro ele não tem muita ideia de pra onde levar os personagens. Então, em vez de ele ser criativo, de colocar situações para eles caírem, o que ele acaba fazendo? Ele faz com que todo mundo do filme tenha ideias idiotas.
sejam personagens que não tenham o mínimo de cérebro, para o roteiro poder funcionar. E isso, muita gente até aceita em questão de filme de terror, falando, ah não, isso tem que acontecer para o filme acontecer. Eu acho o oposto. Eu acho que o roteirista tem que ser inteligente e criativo de criar boas mortes, bons cenários, bons climas de terror, pra gente como público sentir o medo. Não piorar a mentalidade dos personagens pra gente sentir isso. E aí, a partir daí, você como público começa a criar raiva daqueles personagens. Porque as atitudes, pelas falas, pelo como eles agem, você pensa, eu não vou torcer pra um personagem que tá tendo essa atitude agora, ou tá tendo esse pensamento. E isso incomoda muito, e o filme vai perdendo público. Com o CGI até aceitável para um filme de baixo orçamento, um diretor não conseguiu compensar o pouco CGI com boas tomadas de terror também. Então você tem péssimos personagens, uma história mal trabalhada, com potencial, o começo mostra potencial, mas mal trabalhada, um filme de baixo orçamento, que isso tudo bem, mas que o diretor não foi criativo para tirar o máximo que aquele lugar tinha. E na parte do terror e horror, porque muita gente em filme de terror fala, eu não me importo com personagem, com história. O que eu quero realmente assistir é o que vai me dar medo. Acho um conceito errado, mas cada um tem o seu. O terror desse filme não funciona de maneira nenhuma. Não dá medo, não dá susto. E ainda por cima ele tenta trabalhar um suspense em cima de algumas viradas que é pra explodir sua cabeça, que também não funciona. Por dois motivos. Primeiro, você não se importa com os personagens. Se você não se importa com eles, você não liga pra história deles. Então o que acontecer com eles, você não tá nem aí. Então isso te acaba tirando um pouco do peso. Porque se você não se importa se aquele personagem vai morrer ou não, você não fica com medo, ou com susto, ou receoso por ele. Você até torce que ele morre em alguns momentos. E isso acaba se tornando um grande problema. Então você também tem esse fator. O terror não é bom, não é bem trabalhado. E a parte da... Realmente achei que eles iam entrar numa parte da parede uma hora. Achei que isso poderia dar um novo elemento e escalonar o terror. Mas nem isso eles fizeram. No fim, é aquele filme de terror que você não entende, o que você termina pensando, o que foi que eu acabei de assistir? Um filme que tinha um potencial, mas que é muito ruim em muita coisa que tenta fazer. Personagens mal escritos, com atuações medianas, mas personagens mal trabalhados, um terror que não é bem feito e uma direção que deixa a desejar, num filme que com certeza não vai ser um dos piores do ano, é bem ruim, mas não vai ser um dos piores do ano, mas com certeza vai ser aquele filme que quando chegar no fim do ano você vai pensar, é verdade, existiu esse filme, que pena que fui eu que assisti ele. Concluindo, Bughead, A Bruxa dos Mortos, é aquele filme que com certeza não vale seu tempo e seu dinheiro. É um filme que, mais um filme de terror que além de ser esquecível, ele é muito ruim, com um potencial gigantesco na sua premissa inicial, que nunca se transforma numa qualidade de verdade. Começa até que bem, mas quando ele vai se desenvolvendo, você vê que é um filme sem alma, sem vida, sem personagens interessantes, sem uma história cativante e um terror que não dá medo, não dá susto e um suspense que não te envolve. E por isso que eu fecho o filme Bughead, A Bruxa dos Mortos, com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Bughead, A Bruxa dos Mortos? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.